Diz assim a palavra do Senhor então, 1 Samuel 17:31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Sabemos, nas semanas passadas, estamos caminhando aqui diante de uma cena de guerra. O gigante Golias pede um herói do exército de Israel para que lute contra ele e assim se decida, essa batalha no Vale de Elá. O texto continua, versículo 33, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Por quê? Porque tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Versículo 34, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela sua barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais ainda Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Versículo 38, Saul então veste a Davi com a sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Quero convidar você, amado irmão, amada irmã, baixe sua cabeça, feche seus olhos, que você possa agora colocar perante Deus o propósito. Por que você está aqui nesse lugar? Você que está na sua casa, no conforto do seu lar, glórias a Deus por isso também. Você que nos acompanha de qualquer lugar, do Brasil ou do mundo, através da internet, quer seja agora domingo à noite, quer seja qualquer outro dia da semana, que o Senhor te abençoe. Rogo que você possa estar dedicando os próximos minutos com toda atenção, com todo carinho à palavra do Senhor, não ao pregador, a palavra do Senhor, e que o Senhor fale contigo poderosamente, que essa palavra modifica a tua vida como modificou a minha e como há de modificar a de nossos irmãos. Oremos, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, a tua palavra é uma lâmpada ante os nossos pés e uma luz em nossos caminhos. Nós te pedimos mais uma vez nesse domingo, santo dia do Senhor, abre e ilumina os nossos sentidos, papai, para que entendamos límpida e santamente as suas promessas e também tudo aquilo, Senhor, que ouçamos aqui da tua palavra, tudo aquilo que o teu Espírito nos ilumine, nos fale, nos ensine, nos comova, nos transforme, nos converta. Queremos sair dessa igreja, desse lugar, desse templo transformado, Senhor, completamente pelo poder do Teu Espírito. Queremos que as pessoas que estão em casa, Senhor, assistindo através do celular, da televisão smart, quer seja qual for, Senhor, a tecnologia que estejam usando, sejam tocadas pelo Teu Espírito. Pelo Teu Espírito. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, assim como nosso irmão Eduardo já orou aqui, por morarmos em um país livre, onde livremente podemos Te adorar, Te bendizer. Obrigado pela benesse, Senhor, pela bênção da tecnologia que leva a nossa voz através das cidades, Senhor, chegando lá no Recife, chegando lá, Senhor, na verdade na China, chegando onde quer, na verdade, que tem uma pessoa com acesso à internet, uma pessoa que possa estar agora também Te buscando. Queremos Te pedir, Senhor, alcance essa pessoa. Se ela estiver enferma, cura. Se ela estiver triste, alegra. Se ela estiver, Senhor, perdida, salva. Traz de volta, Senhor, ao Teu redil. Assim como Tu, o bom pastor, busca a 100ª ovelha, busca o Teu Filho nessa noite, é o que nós Te pedimos humildemente, em nome de Jesus, e a Tua igreja diz amém. Amém. Mas, irmãos, eu quero pedir para você encarecidamente um favor muito grande. Eu quero que você faça uso da sua imaginação nessa noite. Eu não sei como você lê a palavra de Deus, eu viajo muito com as Sagradas Escrituras.
deixa eu expressar, né? Ou poder me explicar melhor a questão do eu viajo. Quando a Bíblia fala a respeito de Davi e Golias, eu estou lá, eu estou perto de Eliadab, eu estou perto, né, de Samar, eu estou junto com eles ali. Quando a Bíblia fala sobre Sansão lutando contra os filisteus, eu estou lá. Quando a Bíblia fala do Calvário, eu sou um daqueles que diz assim, desce da cruz, se tu é Deus, eu estou lá. Quando a Bíblia fala sobre as viagens missionárias de Paulo, eu sou um daqueles que está agarrado, né, à beira do navio, quase indo a pique, ali com enjoo, vomitando, eu estou lá. Quando a Bíblia fala sobre Jonas, eu sou mais um dormindo perto de Jonas, na verdade, dizendo assim, rapaz, que viagemzinha nojenta, né? Porque não termina logo, né? Eu estou lá. E às vezes a gente, acontece o 8 ou o 80, ou a gente não imagina nada, com medo de incluir na Bíblia algo que não está ali, ou a gente é por demais imaginativo, e daqui a pouco aparece um unicórnio, não tinha, nunca houve, né? E a gente coloca ele lá. Mas eu quero que você possa nessa noite, de modo racional, de modo santo, de modo temeroso, possa usar da sua imaginação e venha comigo, por favor, a essa cena sensacional, escrita pelo falecido pastor Eugene Peterson, pastor muito querido, que escreveu assim: uma cena sensacional, mas improvável, capta e cativa a minha imaginação. Feche seus olhos e imagine, irmãos. Davi de joelhos, junto a um riacho. Davi de joelhos, improvável, escolhendo 5 pedras lisas, analisando cada uma delas, testando o seu tamanho, testando o seu peso. Davi em pleno vale de Elá, com uma visão total de 2 exércitos, o exército filisteu de um lado e o exército israelita de outro, cada qual concentrado numa das extremidades do vale. Ele ali, o pequeno pastor de joelhos, à beira de um riacho, inteiramente exposto e vulnerável. Frágil lisura a desse pastorzinho, bastante desprotegido. A atmosfera está carregada de hostilidade. Não há um só homem a cada lado do vale que não esteja erguendo uma lança, apontando uma espada, pronto para matar. O vale de Elá, na verdade, é um caldeirão onde o medo, o ódio e a arrogância vêm sendo mexidos e cozidos por semanas, transformando-se no que é agora uma infusão volátil e letal. E onde Davi, parecendo longe do perigo, ignorando a floresta de lanças eriçadas e espadas cintilantes, está ajoelhado à beira de um riacho. Lírios pontilham os campos, num narciso brilham a borboleta. Uma abelha numa touceira suga o néctar de um dente de leão. Uma ligeira corredeira no riacho capta a luz do sol e lança no rosto sardento e imberbe de Davi, iluminando. Seria possível? O leve esgar de um sorriso que revela no canto da sua boca. O absurdo e a improbabilidade desse Davi ajoelhado junto ao riacho são ainda maiores, se isso é possível, pela presença de 2 gigantes. Sim, 2 gigantes, cada um de um lado. De um lado dos filisteus, Golias, do lado israelita, Saul. É certo que o rei Saul não era bem um gigante, mas possuía uma estatura tão considerável que de pé ultrapassava fácil dos ombros para cima qualquer compatriota. A minha proposta nessa noite é, quem sabe, trazer para você uma outra perspectiva de Saul. Seria também Saul um gigante disfarçado? Estaria o nosso jovem pastor Davi encrencado no meio de 2 gigantes? Para isso, vos trago algumas perspectivas. A primeira delas é cuidado com as narrativas. Observe aí na sua Bíblia, por gentileza, versículo 31 ao versículo de número 33, que diz: ouvidas as palavras que Davi falara. Davi falara algumas palavras. Elas foram, então, ecoadas, anunciadas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante filisteu. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele já guerreiro desde a sua mocidade. Se você puder observar com atenção, meu amado irmão, aí na sua Bíblia aberta, existe, na verdade, três frases
muito parecidas. Davi falara, Davi disse a Saul, e finalmente, porém, Saul disse a Davi. Ou seja, existe uma guerra de narrativas. Existe uma narrativa baseada na fé, e existe uma narrativa baseada na experiência. O que é que temos falado, eu e você? 1 Samuel 17, 26, vimos a semana passada que a fala de Davi, que agora ecoa até o rei Saul, é: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E quando a gente observa essa perícope, esse trecho da Bíblia lido, nós vemos que essa conversa de Saul com o jovem Davi, Davi destaca coragem e fé em um Deus vivo e, portanto, retorna para testemunhar suas qualidades de líder. Saul, o rei Saul, poderia ter demonstrado a mesma fé e a mesma coragem, mas não o fez. Saul não é uma vítima. Saul está se escondendo. Saul está com medo de falhar novamente. Eu não sei se você já fez isso, mas eu nessa série, Desafiando Gigantes, desde o primeiro domingo do mês de janeiro, eu tenho vasculhado 1 Samuel. Desde o capítulo 15, desde a ascensão de Davi como rei, eu já passei toda essa parte, irmãos. Desculpa o spoiler, né? Eu já vi Golias morrer, eu já fui lá dentro do palácio, eu já vi Saul tramando contra Davi. Eu falei, rapaz, quanta quantidade de ensino, de coisas que acontecem com esse jovem pastor. Mas, nessa noite, nós voltamos aqui e vemos que Saul coloca a sua fé na experiência militar e numa armadura forte, de modo que a sua atitude não era realmente muito diferente da de Golias. Nós veremos isso domingo que vem. O narrador do texto bíblico não negava que a experiência e a armadura eram geralmente importantes em uma batalha, mas a verdade é que somente Deus poderia dar a Davi a vitória nesta situação única. E aí entra o Jefferson, em pleno ano de 2022. Entra Marcelo Simonato, entra aí, entendeu, Eduardo, entra aí, entendeu, Chiquinho, entra todos nós que estamos aqui vivos, perante um Deus vivo, que precisamos do mesmo Deus para nos dar a vitória. E quem sabe da história da Neisa? Somente a Neisa e Deus. E quem sabe a história do Juninho? Somente o Juninho e Deus. Nós temos nossas histórias individuais com o Senhor, e nós vimos isso também aqui nesse texto. Precisamos de Deus, irmãos, para intervir por nós. Existem certas vitórias na nossa vida que somente o Senhor pode fazer, mas nós não podemos fugir diante de narrativas negativas. Nós não podemos negociar a nossa fé nessa fala. Observe que Davi fala a Saul, e Saul nega o seu pedido. Saul tenta dissuadi-lo, fala assim, rapaz, você não pode, você não consegue. Olha para você, queridão, olha quem é você. Você é um menino, rapaz. Olha o tamanho desse gigante, olha a experiência dele, você já viu? Você estava aqui domingo passado, quando o Jeff falou quantas escamas tinha naquela armadura? É muita escama. Você estava aqui quando ele falou sobre o peso da lança, o peso, entendeu, da espada, do escudo? Davi não está olhando para nada disso. Davi está olhando para o tamanho do Deus dele. E aí eu pergunto novamente, o que eu e você, nós temos falado? Não permita, irmãos, não permita, minha irmã, não permita você que me assiste, que lhe roubem as palavras do Evangelho. Atos 4, 18 a 20 fala assim, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar que somos cristãos. Nós não podemos deixar, irmãos, de professar nossa fé em dias tão difíceis como esses. Nós não podemos nos esconder atrás de soluções terrenas para aquilo que somente Deus pode fazer, que é a salvação do seu povo. Lucas 4, 18 a 19, a palavra fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa foi a primeira fala do nosso Senhor Jesus Cristo dentro de uma sinagoga, quando chamado para ler as Escrituras.
Qual é a minha e a sua fala? Nós estamos apregoando o ano aceitável do Senhor? Nós estamos avisando aos pecadores do dia da vingança do nosso Deus, porque Ele vem para julgar vivos e mortos. Atos 1:8, há uma promessa muito maravilhosa que fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Itu, Salto, Campinas, São Paulo, Brasil, confins da terra. A começar onde, Jefferson? Na minha casa. A começar onde? No meu culto doméstico. A começar onde, Jefferson? No meu devocional pela manhã. Se não há pão do céu, não haverá pão da terra. A começar na luta que eu tenho contra a minha agenda, contra o meu relógio, em acordar mais cedo e ter a minha hora com Deus, e ter o meu momento com Deus. A começar na minha luta, que ainda que eu precise cuidar do templo do Espírito Santo, preciso cuidar também do meu relacionamento com o Senhor, buscar do Senhor, da sua santa palavra, para viver uma vida o quê? Em graça e sabedoria. Romanos 1, 16, 17, me informa que poder é esse que eu e você recebemos como testemunhas. Disse Paulo, pois não me vergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho da fé, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ah, eu estou vacinado. Não. O justo não viverá porque está vacinado. Ele viverá porque ele vive pela fé. Ah, eu agora consegui um excelente emprego. Maravilhas, glórias a Deus. Mas não é o seu emprego, você vive pela fé. Ah, mas agora eu recebi um aumento. Graças a Deus, quando virou o ano, que bênção, amém. Que bom que você recebeu um aumento, que bom que você sabe organizar suas finanças, que bom que você é um ofertante, é um dizimista, que bom que você lembra do missionário, do pastor. Que maravilha, mas não é aí onde mora a nossa confiança. Onde mora a nossa confiança, chefe? Aqui, na palavra do Senhor. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a orientação, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E nesse exato momento, talvez a sua mente esteja sendo sequestrada por vários problemas e dificuldades, mas por favor, irmãos, por favor, não permita que isso aconteça. Retorne para cá, para o texto, onde existe uma narrativa entre o jovem pastor Davi e o rei Saul, ambos discutindo o que era mais importante, experiência ou fé. E finalmente, é dessa fé que eu vos falo nessa noite. A mesma fé que moveu Davi a dizer, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Nós vimos no domingo passado, e eu quero vos recordar, que todos temiam grandemente o gigante Golias. Todos, sem exceção. Do menor soldado armado do exército de Israel até o rei Saul. Todos, de ponta a ponta. Tem um menino improvável no meio dessa turma que chegou aqui com um lanche, chegou aqui, entendeu, com os queijos, chegou aqui com um presente aqui para os irmãos, com um mimo. Esse menino fala assim, oi, quem é esse pecador aí? Quem é esse incircunciso? O que ele está falando? Não, ninguém vai fazer nada. Ninguém tomou nenhuma posição aqui. O que está acontecendo com você, gente? A paráfrase é essa. A paráfrase é essa. Não permita, irmãos, que roubem as palavras que o Senhor colocou no teu coração. A segunda perspectiva que quero vos mostrar nesse texto que lemos é a questão da dependência e da confiança em Deus. Observe aí, versículo 34 em diante. Respondeu Davi a Saul. Ao escutar a narrativa negativa do rei, o jovem pastor diz, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão, quando veio um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu, pequeno Davi, saí após ele. Eu o busquei, eu o cacei, eu o feri, eu livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Versículo 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo.
Versículo 37, disse mais Davi, e aqui que mora o segredo, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará também das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Permita-me repetir, irmãos, ninguém viu, ninguém sabia, só aquele que fez a obra sabia, aquele que digo, o Senhor Deus. Somente o oleiro conhecia essa página da história do seu vaso. Somente o pastor sabia sobre a peripécia da 100ª ovelha que, fugindo, se embrenha pelos labirintos de um mundo chamativo. Não havia necessidade, até aqui, nesse momento, do próprio Davi ter contado as suas experiências. Não havia necessidade de ele ficar se gabando diante de seus irmãos. Sabe-se lá quantas noites estava o jovem pastor ausente do teto do seu pai Jessé, no relento, cuidando das ovelhas? Sabe-se lá quanto tempo os irmãos de Davi o tratavam de modo semelhante que os irmãos de José tratavam seu irmão menor? O que se sabe é que a fé desse jovem profeta não esconde a humildade da sua experiência militar. Ele havia lutado com o leão e com o urso. Diferentemente de Sansão, Davi não possuía uma super força. Diferentemente de Sansão, Davi não possuía um selo. Davi não possuía uma aliança de nazireado com cabelos compridos. Davi não possuía isso. Mas certamente o mesmo Espírito de Deus o guardou e livrou para que agora ele pudesse novamente livrar o cordeiro chamado Israel da boca do gigante que lançava vitupérios e maldições contra o exército do Deus vivo. Isso é muito importante, irmãos, porque eu e você, às vezes, nos menosprezamos diante dos problemas da vida. E a gente chega com uma autocomiseração maldita, perdoe-me a expressão, e diz assim, eu não consigo, não é para mim, isso aqui eu jamais vou poder ter, jamais vou conseguir fazer um curso desse, jamais vou conseguir esse emprego aqui, porque como é que eu... Não, irmãos. Você é filho do Deus vivo. Você é filho de Deus. Lembro-me que quando trabalhava como vendedor e já era crente, graças a Deus, entramos certa vez na Kremer, aquele esparadrapo, né? E gigante. E o outro vendedor, que era meu supervisor, falou assim, Jefão, a gente não vai conseguir nunca. Eu falei, vai. Rapaz, Jesus colocou a gente aqui dentro. Deus já colocou a gente aqui dentro. Daqui para assinar o contrato é assim. Será? Eu falei, rapaz, coloca fé. Irmãos, você precisa colocar Deus em todos os momentos da sua vida, com fé. Não Deus como um estepe. Você não leva Deus como um estepe na viagem. Porque na viagem, quando você sai com o seu carro, você prepara o seu carro, você limpa o seu carro. Você faz a revisão no seu carro e você coloca várias coisas, né? Você coloca lá uma bolsa com coisas gostosas para ir comendo enquanto viaja, você coloca a sua bolsa de roupas, você coloca várias coisas para a viagem, você fica pensando, quando chegar na praia eu vou usar essa barraca, quando chegar em tal lugar vou usar esse utensílio, mas o estepe você não pensa nele. Você só pensa no estepe se nessa viagem furar o pneu do carro. Deus não é o nosso estepe. Deus é o que é de mais precioso nessa viagem. Ele está conosco nessa viagem. Coloque Deus como algo importante. Quando nós lemos o versículo 34 e 37, esse trecho, irmãos, existem algumas lições importantes aqui. Primeira lição que eu quero compartilhar com você. Guarde a sua língua. Guarde a sua língua, ok? Se o falar é prata, o silêncio é ouro. Se o falar é prata, o silêncio é ouro. Como disse certa vez Spurgeon, a cabeça cortada e separada do corpo do gigante Golias fala muito mais alto para Eliabe, Abinadab e Samá, irmãos maiores de Davi, do que qualquer resposta eloquente que Davi poderia ter oferecido. Se você lembrar, na semana passada, Abinadab briga com Davi sobre o fato dele querer, na verdade, estar perante o gigante. Ele não fala nada, ele fala assim, rapaz, por que você está brigando comigo? Eu só fiz uma pergunta. Segundo ponto, valorize as suas experiências com Deus. Muitos dias serão monocromáticos, sem vida, sem cor, mas nesses dias o Senhor pode ter escolhido como o dia em que uma importante lição pode ser aprendida. Muitas vezes, irmãos, quem sabe no luto, na dor, os filhos de Deus se tornam mais sábios e são mais abençoados do que nos dias de festa e banquetes
que o mundo oferece. Porque eu e você, como cristãos, já aconteceu isso conosco. De estarmos em um velório, perdendo uma pessoa querida, e estarmos profundamente em comunhão com Deus ali naquele momento. Aconselhando outros, confortando outros, a nós mesmos, e de repente, em uma outra situação, um outro dia, um outro mês, estamos em uma grande festa, e estamos totalmente deslocados, perguntando em oração: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui, papai? Valorize as suas experiências com Deus. Valorize, mas não viva apenas de experiências. Viva do relacionamento com a fé no Filho de Deus, de modo racional, de modo a poder ter o quê? A resposta na sua boca a todo aquele que te perguntar a razão da esperança que há em você. Em terceiro lugar, o teu servo matou o leão urso. Meu pedido para você, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa noite é: não negocie com o pecado, não flerte com o diabo, não tenha interesses nas riquezas deste mundo. Davi não deu uma pedrada no leão e, com isso, tirando o cordeiro da sua boca, voltou para a segurança do rebanho. Ele não afugentou o urso, ele matou, aniquilou, derrotou completamente seus inimigos. Não negocie com o pecado, não negocie com esse pecado hereditário que vive te perseguindo, não faça como Acã. Acã, em Josué 7,18, vê uma capa linda, capa linda, bonita, brilhosa. Vê prata, vê uma barra de ouro. Esconde, faz um buraco na sua tenda, esconde. Israel vai sair à batalha, vou parafrasear aqui, tá, irmãos? Israel sai à batalha, é derrotado absurdamente, retorna. Josué pergunta ao Senhor, o Senhor fala assim: olha, tem um cidadão aí no meio de vocês aí que está em pecado de modo horrível. A forma como Josué conversa com Acã é uma forma paterna. Ele fala assim: filho, hoje venho até ti e te digo, confessa o teu pecado, fala para mim, não te escondas. E ele fala: olha, eu vi uma capa muito bonita, eu vi, hoje seria mais ou menos ali 2 quilos de prata e mais ou menos meio quilo de ouro. Ele falava: não acredito, está enterrado lá na minha tenda. Josué manda os mensageiros, vê a tenda, realmente Josué, ele confessou o pecado, está aqui. Eles pegam então o fruto daquele roubo, daquela apropriação indébita, pegam toda a família de Acã, percebe? O gado, tudo que ele tinha, levam no vale e todos morrem apedrejados. Por causa de uma capa, 2 quilos de prata, meio quilo de ouro. Às vezes, por causa de um pecado, irmãos, você perde a sua esposa, a pessoa mais importante na sua vida. Você perde a confiança dos seus filhos. Seu filho olha para você e fala assim: mas tu faz a mesma coisa? Não faça isso, filho. Mas tu faz isso também, pai. Tu é meu exemplo. Você fala assim: uau, que pancada, né? Que exemplo que eu estou dando para o meu filho. Não flerte, não negocie com o pecado. Não afugente o urso, não afugente, ok, o leão, mate o urso. Quero falar algo aqui que nunca falei, irmãos, e talvez você se escandalize, então eu já quero que você se prepare. Davi realmente é um homem de Deus. Davi mais tarde vai ser perseguido pelo rei Saul. Davi, em um determinado momento, você conhece, você que lê a Bíblia, a história, Davi encontra Saul dentro de uma caverna, totalmente inofensivo, sem seguranças, sem ninguém cuidando dele. Davi poderia tê-lo matado. Davi corta uma parte do manto de Saul e depois de longe fala assim: olha, está aqui, ó, o Senhor te entregou nas minhas mãos hoje, está aqui, ó. Eu teria matado Saul sem dó. Sem dó. Jefão, você teria matado o ungido do Senhor sem dó. Porque se você observar na Bíblia, porque Davi poupou Saul, Saul vai matar todos os homens da casa de Deus lá na frente. Saul vai cometer um morticídio que poderia ter sido evitado. Saul vai cometer uma outra coisa terrível, ele se mata. A morte de Saul é terrível, é um suicídio. Jonatas vai junto com ele por causa disso, por causa da ignorância de Saul. Se Davi mata ele na caverna ali, nada disso tinha acontecido, irmãos. Mas, eu, Jefferson,
Então, saio da minha imaginação, saio daquela caverna, que eu não estava lá, não sou Davi, sou bem pior que Davi, e aí digo, realmente Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque poupou o ungido do Senhor. Mas eu e você, nós não podemos poupar o pecado. Nós não negociamos, nós não flertamos. Não flertamos. A pessoa parou, olhou para você mais que 5 segundos, não é seu parente, não é seu conhecido, não é... Opa, dá licença, deixa eu procurar aqui em outro lugar, porque não me interessa. Quem me interessa está me esperando na minha casa ali, entendeu, irmão? Olhou, puxa, que bonito, hein? Nossa, queria para mim, hein? Não é seu, você não vai pegar. Você vai pensar em Deus, um modo de poder adquirir o seu também. É dessa maneira, é fugindo do pecado. É fugindo do pecado. Terceira perspectiva, a importância da autenticidade. Versículo 38, acompanha na sua Bíblia. Saul vestiu a Davi na sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi então cinge a espada sobre a armadura e experimenta andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E aí, finalmente, o nosso versículo-chave dessa noite: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Nós sabemos, irmãos, disso, nós somos ensinados todos os anos na Igreja Presbiteriana do Jardim Aeroporto que Deus nos preparou uma armadura individual. E por isso quero vos recordar Efésios 6,11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 4:24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Colossenses 3:10: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Por quê? Porque Paulo fala em Romanos 13:12: vai a alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Nós não utilizamos nenhuma ferramenta das trevas. Nós não utilizamos nenhum subterfúgio das trevas. Nós possuímos as armas da luz. Por quê? Porque na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não penso mais eu, penso como Deus pensa. Não ajo mais eu, ajo como Deus age, porque sou imitador de Cristo. Crucificado estou, irmãos. Crucificado estou com o meu Senhor. Até aquele dia, quando a última trombeta tocar, até aquele dia, quando Ele vier nos buscar, e não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem provação, porque estaremos para sempre com o nosso Deus. Por isso, irmãos, tome a sua armadura individual. Observe que Davi tenta experimentar algo no versículo 39. Cingiu a espada, experimentou andar, tentou ainda agradar o seu rei. Que honra! Vestir a armadura do rei, a espada do rei, o capacete do rei, a couraça do rei está sobre mim agora. Permita-me compartilhar com vocês, e não é vaidade, é apenas uma lembrança que me vem à mente. Quando estive na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, juntamente com o reverendo Guilhermino Cunha, ele me convidou a fazer parte do púlpito na liturgia, e eu então coloquei uma toga genebrina, muito tradicional no presbiterianismo, e eu falei, uau! Irmãos, Davi não quer a armadura de outra pessoa. Davi quer fazer a vontade de Deus. Davi tem plena certeza que esse incircunciso, ele vai cair diante de Deus, não diante dele. Por isso, deixa eu falar para você, tem um trecho aqui que fala assim: Davi tirou aquilo de sobre si.
Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. Deus te chamou e te estabeleceu dentro de um lugar de adoração. Você precisa entender de uma vez por todas que a palavra ensina: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. E ainda, Jesus diz em João 15,19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se vós fosseis do mundo, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. E finalmente, o apóstolo João escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, 15 e 16, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E é por isso que nós voltamos à beira do riacho, onde Davi está ajoelhado. E só a eternidade vai nos revelar a importância dessa autenticidade. A autenticidade. Ser confessional. Eu pertenço ao Senhor Jesus, eu sou cristão reformado, eu sou presbiteriano. Eu sou presbiteriano, eu oro pelos meus irmãos assembleanos, eu oro pelos meus irmãos batistas, metodistas, eu oro, Deus os abençoe. Mas eu não preciso experimentar os seus cultos, porque me falta algo aqui. Não preciso, irmãos. O que eu faço? Eu tomo o meu cajado, eu escolho 5 pedras lisas do ribeiro, eu coloco no alforje e eu vou indo em direção ao meu desafio. Puxa, Jefão, não posso visitar outra igreja? Pode, deve, por favor, tenha bons amigos. Mas valorize a sua autenticidade, valorize a sua casa, valorize a sua fé. Em último lugar, irmãos, nós vimos a questão das narrativas, a dependência de Deus, a importância da autenticidade, de sabermos o quê? Davi é um pastor de ovelhas. Davi não luta com armaduras. Davi, na verdade, luta com pedras. A sua arma é a funda. A sua armadura é o alforje, é o surrão de pastor. Quem é o maior exemplo de supremo pastor que eu e você temos? Para onde esse texto aponta? Quem é? Quem é que estava na boca do urso, na boca do leão, e o supremo pastor foi lá e livrou? Eu e você, irmãos. Eu e você estávamos perdidos na boca do urso, na boca do leão, e o nosso pastor veio nos buscar. Quando achávamos que já não havia mais esperança para nós. 1 Samuel 17, 26, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Há um contraponto entre esse texto e o texto de Mateus 8, 27. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Marcos 7, 37. Maravilharam-se de sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. João capítulo 9, um texto caríssimo, maravilhoso para mim, lido essa manhã na Escola Bíblica Dominical, fala da história de um cego de nascença curado por Cristo Jesus. Quando perguntado como aconteceu, ele falou assim: o homem Jesus untou-me os olhos, disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e voltei vendo. Está aqui, irmãos. Está aqui. O que Jesus pede de mim e de ti. Está aqui. Ajoelhar-se à beira do ribeiro de águas vivas, à beira do ribeiro de águas da vida, e pegar nossas pedras, 5 pedras, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, uma para cada dia da semana, quem sabe? Derrubar nossos gigantes, e quando derrubarmos, alguém disse assim: rapaz, como é que você conseguiu? O Senhor que me livrou do leão e do urso, também me livrou desse gigante. O Senhor que me livrou do pecado, também me livrou dessa situação.
O Senhor que me livrou tantas vezes também me livrou. Agora eu pergunto, você teria coragem de não amá-lo? Você teria coragem de não amar esse pastor que deixa as 99 seguras no aprisco e vai buscar você, rebelde, você, distraído? Ué, cadê meus 99 irmãos? Sumiram. Rapaz, qual é o caminho que eu peguei? Que caminho eu tomei aqui? Onde eu vim parar? Começou a chover, começou a ficar frio, me machuquei, começou a ficar escuro, não sei voltar para casa, não tenho como voltar para casa, o que eu faço agora? Opa, escuto passos, é o meu fim, provavelmente é o meu fim. E de repente, braços de amor me envolvem e dizem assim, ô minha ovelha, onde é que você veio parar, hein? Como é que você se meteu nessa enrascada? Como é que você ficou nessa encrenca aqui? Como é que você ficou tão longe de mim desse jeito? Irmãos, Davi é um excelente pastor. Davi é um excelente servo. Davi é um excelente exemplo de filho que deixa o conforto da casa do pai para estar ao relento cuidando das suas poucas ovelhas. Davi, como já aqui pregado pelo reverendo Marco, há 2 domingos atrás, não deixa as ovelhas ao léu. Encontra alguém que cuide das ovelhas para que possa ir até seus irmãos. Mas como Jesus, não há pastor igual, irmãos, não há. Reverendo Marco é um excelente pastor, um excelente pai, um excelente ensinador, um excelente. Creio que 99,9% de nós não trocaríamos por outro pastor jamais, mas não há comparação entre o reverendo Marco André e Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus está com você todo o tempo, todo o tempo. Todo o tempo. Tem coisa que o reverendo Marco André vai chorar com você, mas a sua mão não alcança, o seu braço não alcança, mas a palavra do nosso Deus diz que o braço do Senhor não está encolhido, nem o seu ouvido agravado. Ele está disposto nessa noite, a ouvir você. Se nessa noite você falar com Deus e dizer, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Ele vai mudar o teu viver. Muda. Por quê? Porque mudou o meu viver. E você pode aqui nos visitar a hora que você quiser, você que nos assiste, e perguntar para Marcelo Simonato, Eduardo, Antônio Júnior, Daniel Natel, quem você quiser. O que Jesus fez por você? Você só precisa ter paciência para escutar a história, paciência para escutar o decorrer de um processo todo que chama-se salvação e santificação. O meu convite nessa noite, e encerro aqui, irmãos, é que você possa, como Davi, ajoelhar-se ao lado do ribeiro, confiante, com um sorriso nos lábios, que o Senhor é contigo. Quero convidar o Ministério de Cânticos a estar conosco aqui, nós temos mais uma canção, que o Senhor possa te abençoar durante essa semana, e que você possa proclamar o grande nome de Deus. Teria você coragem de não amá-lo? Ele é aquele que derrota todos os seus gigantes e que te salva em todas as situações. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.